Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa 10ª aula, Teologia Sistemática 4. Estamos na nossa 5ª aula de pneumatologia, né? E vamos lá, está sendo gravado a nossa aula, é o último bloco, tá? Então, meus irmãos, tá dando para entender? Tudinho? Alguma pergunta, Sim. alguma dúvida? Vamos lá, então, livro e texto, irmãos, abram, né, o livro de vocês na página, capítulo de número 635, eu só vou fazer algumas citações aqui, né? Eu gostaria de trabalhar aqui com vocês, principalmente nesses gráficos que estão aqui. Olha, no primeiro gráfico que está ali na figura 39.1, na página 642, tá? 642. O autor ele está falando aqui, meus irmãos, sobre o que significa o batismo no Espírito Santo, né? E aqui ele está fazendo aquela figura, né? Que a gente já mostrou há pouco, vou até compartilhar aqui com vocês também, com esse material que eu digitalizei, só para facilitar um pouco com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na página, né, 642, no seu novo livro, Elisângela, deve ser outra página, né? Na página 1045. Joia. Então, deixa eu pôr aqui o gráfico. Esse gráfico aqui, esse desenho aqui, tá bom? Meus irmãos, alguma dúvida sobre esse desenho? Sobre essa figura, né? Sobre esses acontecimentos? Então, não se esqueçam, meus irmãos, que, né, aqui, né, podem ver, como nós aprendemos no Antigo Testamento, é a figura do Pai que está mais em evidência, o Filho e o Espírito Santo, eles estão mais ao lado. No nascimento de Jesus, que é o ano 0 aqui, né? Geralmente, quando começa o ano 0, vamos colocar aqui um ponto, né? Vamos colocar aqui o ano 0. Do ano 0, e aí, de uma forma, eu diria, em especial, até o ano 30, né? Aqui é quando o Filho entra em evidência, o Pai e o Espírito Santo ficam ao lado. Do ano 30 até o ano 33, né? Percebam, aqui é o ano 30, quando Jesus começa o ministério dele. É aqui quando o Espírito Santo é derramado sobre Jesus de forma corpórea. Percebam, o Espírito Santo começa já a se apresentar. E aí ele vem sobre o Cristo. Lembrando, meus irmãos, como disse muito bem o Nicodemos nos vídeos que eu passei para vocês, o possuidor do Espírito Santo é Jesus. É Jesus quem batizou a sua igreja do Espírito Santo. É Jesus quem te batiza, tá bom? Quem possui é ele compartilha conosco. Assim como Moisés compartilhou o Espírito com os seus demais líderes, Jesus compartilha o seu Espírito com cada servo seu, com cada filho. E aqui no Pentecostes, porque aí Jesus morre e depois ele ressuscita, 40º dia, e aqui em Pentecostes vem, de fato, o Espírito Santo, e aqui nós estamos. E aqui, meus irmãos, como eu mencionei, é o grande momento da igreja. E toda vez que a igreja se esquece do Espírito Santo, a igreja, mesmo tendo forma de igreja, jeito de igreja, palavra de igreja, ela perde a sua essência, porque ela não está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo, a figura de linguagem que se destaca é essa que a gente vai ver nas próximas figuras. Quanto mais eu me entrego ao mundo do Senhor, a santidade, a consagração, mais pleno eu me torno do Espírito Santo, tá bom? Então, olhando aqui as nossas figuras, né, o livro-texto ele vai trabalhar com bastante ênfase essa questão, vai mostrar, mais uma vez, tudo aquilo que a gente trabalhou nos nossos
resumos, né? E eu quero ir para a próxima figura aqui. Tudo bem sobre essa figura? Nenhuma dúvida? Algum comentário, meus irmãos? Continuando aqui, né, o material, e aqui seria o que ele falou há pouco, né, sobre o cristão de duas formas, ou de duas espécies, né, que é o não convertido e o convertido. Irmãos, podem ver que a leitura que eu fiz há pouco com vocês, no módulo anterior do John Stott, falando a diferença entre o batismo e falando sobre a plenitude ligada mais a essa característica normativa, aonde eu me inclino, aonde eu me rendo, aonde eu recebo, né? Porque o batismo é Jesus quem faz em nós, e a plenitude foi o que eles recebem, ou seja, eu me desloco a me encher mais, eu me desloco a crescer mais, eu me desloco, e aqui, meus irmãos, quero fazer até uma defesa aos nossos irmãos pentecostais. Porque, irmãos, eu não posso negar que eles, nesse ponto, nos ensinam. Os irmãos pentecostais saudáveis, maduros, eles nos ensinam, sim, a ter muito mais ousadia, muito mais ímpeto, muito mais coragem. E a gente tem que ser humilde e aprender com eles. Isso me faz lembrar uma certa ocasião, na nossa igreja tínhamos um obreiro, que ele era ministro de música, mas ele amava a evangelização, então ele pregava no trem. Ele pregava no trem. E eu, né, fui cuidando desse irmão, e esse irmão sempre fazendo os trabalhos no trem. Durante muitos anos eu trabalhei em São Paulo, eu ia trabalhar de carro, e depois eu comecei trabalhando de trem, né? E muitas vezes eu encontrava esse irmão e os outros irmãos, e esse irmão ganhou para Jesus vários outros irmãos. E o curioso é que eu discipulava todos eles, e quando eles me viam no trem, eles queriam que eu pregasse, porque afinal de contas o pastor deles agora, né, estava ali. E eu lembro que eu brincava com eles, falava, irmãos, Deus separou vocês para o trem. Porque quando eu tentava pregar no trem, meus irmãos, sabe assim, eu pregava, mas eu não atingia, eu não me sentia sendo usado por Deus. E eu lembro que teve um dia que nós estávamos no trem bem lotado, e esse irmão começou a falar ali para as pessoas, e ele se dirigiu para um rapaz, olhando na cara do rapaz e falando de Jesus assim. Eu falei, meu Deus, é hoje que a gente vai apanhar. Você vai tomar a surra aqui. E ele falando, e assim, e aí ele terminou e falou, e você aceita Jesus? E o rapaz falou, eu aceito. Eu pensei, né? Claro que não vai aceitar. Falando desse jeito. Aí, tá entendendo, professor de teologia, irmãos? Meu dom é ensinar, é formar. E na hora que ele fez tudo isso, o rapaz, eu aceito. Eu fiquei assim, eu falei, Deus, o Senhor faz coisas que a gente não explica. Não é verdade, irmãos? Eu estava já vendo ali a surra, entendeu? Vamos tomar a surra. Que a maneira, ele foi assim, ele teve uma ousadia linda, mas que até me assustou. E depois que ele orou ali com o rapaz entregou a vida a Jesus. Eu só louvei a Deus porque eu falei, Senhor, o Senhor distribui dons distintos, variados, e usa cada um como o Espírito Santo quer. Então, por que eu estou fazendo esse elogio, irmãos? Porque quem recebeu o dom de evangelismo, ele tem uma ousadia diferente da gente que é professor, que é pastor. Irmãos, e entendam, hein? Está diante de vocês alguém que já ganhou muita gente para Jesus, viu? Olha, eu ganhei já muita gente para Jesus, mas meu evangelismo mais é no ombro a ombro. E esses irmãos, quando eles me viam no trem, eu falava, não, deixa eu curtir aqui, deixa eu interceder por vocês, porque eu amo pregar de uma forma mais pessoal. Não que eu não ame pregar, já preguei em praças, em cruzadas de evangelismo, já tive, mas, irmãos, o dom que Deus me deu foi para ensinar a igreja, foi para ensinar alunos, treinar obreiros, entendeu? E eu não tenho dúvida disso. Eu acho que é muito mais fácil pessoas aceitarem Jesus com as minhas aulas do que eu pregando na praça, entendeu? Porque é o dom que ele me deu.
então eu sigo o meu chamado, assim, a minha vocação. Mas perceba, essa ousadia nós aprendemos muito com os irmãos o quê? Pentecostais. Porque deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Em 1500, com Lutero, a igreja teve uma reforma chamada reforma teológica. Eles estavam nas doutrinas erradas e agora Lutero traz para a palavra. E vem Calvino e fundamenta tudo isso. Maravilhoso. Aí a igreja passa 400 anos sendo ministrados na palavra. Tem os seus altos e baixos. E aí depois, na virada do século XX, com o movimento pentecostal, e um pouco antes, inclusive, vem o que? Vem o movimento pentecostal, depois vem o movimento avivados, carismáticos, e agora a igreja passa por uma reforma eclesiológica. Como assim, pastor? Em 1500 a reforma foi teológica. E agora em 1900 a reforma foi eclesiológica. Mas isso já tinha começado antes? Já, por exemplo, John Wesley já começou também a mexer, fique em paz, Tomé, a mexer as bases da eclesiologia. Porque John Wesley, só para vocês terem uma ideia, irmãs e irmão, o que acontece? Ele começa a separar também ministros leigos. O que era um ministro leigo? Você não precisa ser formado no seminário. Vamos ser cheios do Espírito Santo e vamos fazer a obra. John Bunyan, olha como o Espírito Santo já estava trabalhando na igreja. Ele era um ministro leigo. Quem era John Bunyan? Era um ferreiro. E o que ele fez? Ele foi usado por Deus para reescrever a história. Então, olha só que interessante. John Bunyan, por exemplo, ele não tinha formação acadêmica, mas os professores de teologia, os pastores iam vê-lo pregar, depois que ele foi liberto da prisão. Irmãos, John Bunyan não só tem o Peregrino como texto, e a Peregrina. Ele tem mais de 40 livros. Ele foi um dos pregadores mais influentes dos seus dias, e ele era leigo. Percebam, então, o Espírito de Deus sempre foi trabalhando, mas eram poucos os ministros leigos. E com o movimento pentecostal e avivado, e carismático, o que aconteceu? Essa igreja, que era dividida entre pastores, reverendos e membros, agora entendem que todos têm dons. Por isso que a gente chama de reforma eclesiológica. Hoje é muito comum, até numa igreja batista tradicional ou presbiteriana, eles despertarem os dons e talentos dos irmãos. Por quê? Porque houve essa mudança no seio da igreja. Agora, é claro que a gente tem que ter muitos critérios para a gente nem se enveredar por um humanismo baseado em talentos, nem no pentecostalismo doentio, como fazem os neopentecostais. Então, olha só que interessante. Hoje, é muito comum ouvirmos sobre essa questão, descubra o seu dom, descubra o seu talento, que na última aula eu só vou trabalhar sobre dons e talentos. Mas perceba que essas diferenças elas vão acontecer na igreja, e é por isso que a gente tem que estar aberto a elas, e por isso que o movimento pentecostal, ele nos ensina muito ao quê? A irmos e fazermos. Eu sei que eles erram bastante, porque primeiro eles fazem para depois ver se está certo ou errado. Mas o equilíbrio é importante. Saber, conhecer na palavra para fazermos. Porque sejamos honestos, é que nem nós aqui no seminário. Quantas são as vezes que a gente sabe muito e faz pouco, não é verdade? E o que Deus deseja? Que a gente saiba bastante e faça. E quem é que vai nos impelir a tudo isso? É o Espírito Santo. Tá bom? Então, indo aqui, né, para os próximos modelos. Então, aqui temos, né, esse gráfico, né? E agora temos esse outro gráfico que ele é muito interessante também. Olha só, minhas irmãs. Aqui, né? Cristãos e não cristãos. Ó, cristãos comuns, cristãos carnais. E aí vem aqui várias explicações, né? O primeiro, cristãos comuns, cristãos cheios do Espírito Santo. Cristãos carnais. Mostrando aqui que seriam praticamente níveis, né? Muitos vão dizer que não existem esses níveis. Eu, particularmente, enxergo isso na vida da igreja, meus irmãos. Entendeu? Porque, muitas vezes, uma pessoa ela não está contente com a vida, né? Simplesmente ali no dia a dia.
ela quer algo além, ela quer um pouco a mais, né? Ela quer realmente ter essas experiências com Deus, ela quer um crescimento em santidade, ela quer crescer na arte do discipulado, ou seja, ela está disposta a se tornar um sacerdote, um ministro. Então, percebam, tudo isso é relevante. Então, há uma diferença, né? O autor ele vai colocar aqui esses gráficos para mostrar um pouco para nós, né, como se desenvolve. E continuando aqui, mais uma vez, né, aquele gráfico aqui dando aquela mesma ideia, né, que a gente viu há pouco no slide, né, de cristãos, aqui seriam os não convertidos, e aqui os convertidos, em uma vida de crescimento, né? E o último slide, que é esse daqui, que eu gostaria de destacar com mais ênfase agora com vocês. Esse é o papel, né, que eu poderia dizer, na minha opinião, tá bom, meus irmãos? Percebam, agora eu vou fazer aqui uma aplicação entre Atos dos Apóstolos, a história da igreja e a história contemporânea. Na minha percepção, todas elas se completam. O problema é quando a gente começa a rotular dizendo que não existe. Então, por exemplo, meus irmãos, eu imagino que, assim como em Atos 2, então, imaginem aqui uma linha como Atos 2, aqui uma linha como Atos 8, aqui uma linha como Atos 10, e aqui a outra linha como Atos 19, e aqui os nossos dias, a história da igreja. Na minha opinião, minhas irmãs, isso se repete o tempo todo, né? A história da igreja está se repetindo, porque não cristãos sempre existiram em Atos 2, como em Atos 10, como em Atos 8 e Atos 10, Atos 19, até os nossos dias. Mas, ao mesmo tempo, cristãos estão se convertendo agora, ou seja, estamos sendo inseridos nas águas do Espírito. Estamos entrando nessa fase que é uma fase espiritual. Ora, se Deus um dia, na história dele, da revelação dele, marcou cada grupo de judeus, grupo de prosélitos, grupo de samaritanos e grupos de gentios, por que a história pararia de se repetir? Então, na minha concepção, é a mesma coisa. E aqui eu faria, não só como um crescimento, né, o crescimento cristão, né, que está sendo demonstrado por essa seta e por essa, mas eu penso da seguinte forma, que quanto mais eu me encher de Deus e do Espírito Santo, e faria essa leitura, né, que é como se fosse aqui uma linha do Espírito Santo, quanto mais eu me encher de Deus, mais experiências teremos, com dons, com talentos, sendo, eu diria, incorporados e vivenciando e experimentando acontecimentos notáveis nos nossos dias. Então, na minha concepção, a história, ela se repete. Que a experiência cristã, quanto mais há uma entrega, mais há uma experiência com o divino e com o sobrenatural. Tá bom? Tudo bem até aí? Minhas irmãs, alguma pergunta? E aqui, encerra-se com o gráfico, né, do nosso irmão, aqui mostrando, sabe, essa questão, mostrando as experiências da plenitude com o Espírito Santo, né? Na minha opinião, eu acredito que, indiferente do irmão, se ele é avivado, se ele é pentecostal, se ele é tradicional, se ele tem essa clareza do que ensina as Escrituras, ele vai sair de um dia, né, de uma experiência do não convertido para esses outros lugares, né? Porque a gente acaba tendo esse crescimento na vida espiritual, né? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me lanço a Deus, mais o Deus tem o Raimundo nas mãos dele. E se eu buscar a Deus, Deus se revela para mim, quanto mais eu me doar a Ele, mais Ele fará
algo notável através das nossas vidas. Tá bom, minhas irmãs? E assim encerramos esse capítulo. Eu queria ter lido mais aqui o texto, acabamos ficando mais nos gráficos. Né? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum acréscimo? Acho que ficou bem explicadinho, pastor. Deu para ficar? Deu. Né? Deu para entender. Deu. Então, porque, como eu disse, muitas vezes a gente acaba sendo um pouco prolixo, em virtude das experiências, né, das irmãs. Né? As irmãs vieram de igrejas bem, com muitas questões sobrenaturais, não é? Já, com certeza, já sofreram por causa disso ou não? Decepções, tristezas ou não? Ah, até que não muito. Não muito, né? Alguns exageros, mas nada pessoal. Concorda, Beatriz, que não era para ter nada, né? Na verdade? Uma coisa é o ministro do Evangelho nos desafiar à santidade, nos desafiar à consagração. Então, perceba que é isso o cuidado que eu quis ter aqui com vocês. É de nos levar a uma vida onde? Ao fruto do Espírito, à plenitude do Espírito, a ser cheios do Espírito. E, naturalmente, as doutrinas sagradas serão nossa aliada, as profecias sagradas serão nosso maior ideal, e uma vida de um testemunho abundante vai ser aquilo que nós, né, buscamos. Porque aí o dom vai nos agregar, o dom vai nos embelezar. Mas se não tiver o sobrenatural, tudo bem, né? Então, assim, eu, particularmente, talvez como pastor, eu tive muitas experiências. Experiências boas e ruins, tá, irmãos? Eu me lembro de uma irmã que eu cuidava, que ela gostava de dizer para as pessoas próximas algo assim: ó, irmã, Deus está me mostrando alguma coisa aqui, e ela sempre ia para o caminho do óbvio. E eu era novo no cuidado da igreja. E aí eu comecei a acompanhar ela e ver, eu falei, essa irmã gosta de profecia. E aí eu vi que as irmãs já iam se aproximando dela, e ela, né, começou a se sentir a profetinha. E aí eu fui mostrando para ela caminhos bíblicos. E aí um dia ela começou as asinhas bater, né? Bater um pouquinho mais, porque afinal de contas estou sendo procurada. E ali eu falei, deixa que eu já vou tratar com ela. E aí eu notei, o que eu notei? Que não tinha nada de espiritual. Ela tinha um desequilíbrio e ela usava, né, do pseudo-dom ou pseudo-revelação para trazer algo aos irmãos. E ali eu tive que usar um pouco de sabedoria, porque eu falei assim, eu preciso mostrar para ela, na palavra, que ela está equivocada. Então, certa ocasião, ela falou algumas coisas em que não se cumpriu. Aí eu falei, agora eu tenho a massa crítica, eu tenho o fato. E eu lembro que quando eu fui falar com ela, com todo amor, ela começou a chorar. E eu falei, poxa, que bom, né? Mas aí eu notei na irmã que ela não estava só chorando, ela estava rangendo os dentes, de raiva. E aí falei para ela, irmã, me desculpe, mas você está equivocada. Estou aqui numa postura te ajudando e não te atrapalhando, para que a irmã não se torne uma falsa profeta. E a minha função aqui, bom, resumindo a minha história, essa irmã me deu tanto trabalho, minhas irmãs, mas deu tanto trabalho. Pensa numa pessoa que eu disciplinei com muita frequência, mas enquanto eu fui pastor dela, eu cuidei dela como se cuida de uma filha. Então, assim, mas ela não aceitava as instruções. Então, perceba, teve uma vez que ela chegou até a dizer que eu impedi o Espírito Santo de trabalhar na igreja. Porque quando eu estava no culto, eu retinha o Espírito Santo. Eu sou muito poderoso, né, irmãs? Imagina, né? Eu retenho o Espírito Santo. Ou seja, né? Essa irmã, depois de muitos anos e depois de muitos tombos, ela saía da igreja, voltava. Ela, vamos dizer assim, parece que aprendeu um pouco.
Por que eu estou falando isso? Percebam, olha que tarefa dura e árdua foi a minha. Eu acredito, sim, que existem dons de profecia. Só para finalizar, a gente vai trabalhar no dom, né, na última aula. Hoje, a grande profecia de um pregador é a Bíblia, meus irmãos. É a Bíblia, tá bom? Todo pastor piedoso é um profeta. Ponto. E ele fala em nome de Deus. O que é ser profeta? É falar em nome de. Então, um tradicional, um avivado, um pentecostal bíblico, ele é um profeta. E esses que usam dons mirabolantes? Não necessariamente. E o dom de profecia inspirativo, que seria aquele que Deus até revela algumas coisas que vai acontecer na vida de um irmão e de uma irmã. Existe? Claro que existe. Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, quem tem esse dom de profecia, que eu chamo profecia inspirativa, dá para se colocar aqui nas páginas da Bíblia? De jeito nenhum. Esse dom é a serviço da igreja, é a serviço do povo. E perceba que o profeta ou a profetisa ganhou mais destaque do que a palavra. Sou contra. Por isso que, se uma pessoa fala em nome de Deus e ela não cumpre, está sendo um falso profeta. E se um dia essa pessoa recebeu um dom e agora está se enveredando para a carne, tem que ser disciplinado. Entenderam? É assim que uma igreja bíblica funciona. E se o pastor recebeu até um dom, como de cura, e está usando o dom para se enriquecer, esse camarada já virou um falso profeta. Estão entendendo, meus irmãos? Então, não é porque alguns se enveredam para uma vida midiática de falsos profetas que o dom deixa de ser real. E nós, como seminaristas, estudiosos, pastores, precisamos ser muito sérios com isso. Porque muitas vezes, só porque a pessoa prega bem, fala algumas coisas... Irmãos, a gente tem que ser muito sério. Então, percebam que, resumindo aqui, fechando, sejam cheios do Espírito Santo e vivam uma vida no fruto do Espírito. E deixe o Espírito Santo os conduzir. E que essa vida normativa possa conduzir o dia a dia de vocês. E fique certo disso. Afirmo sem medo de errar. O Espírito Santo nos surpreenderá. Deus fará coisas lindas. E quando ele fizer, seja humilde, dê um passo para trás, olhe para os céus e glorifique a Deus. Porque ele estava usando um vaso. E que jamais você ou eu se envaideça. Por quê? Porque Deus escolheu usar pecadores como nós. Então, se a gente for se gloriar, que a gente se glorie apenas nele. Mas que sejamos, sim, sejamos usados por Deus. Porque eu quero acreditar que Deus vai, a cada dia, estar levantando homens e mulheres piedosos que amam essa palavra, que vivam o fruto do Espírito e vivam nessa plenitude. E que deixam uma marca maravilhosa onde quer que eles estejam. Na igreja, começando na família, depois na igreja e depois na sociedade. Porque assim é o que Deus sempre fez na história da Bíblia. Tá bom? Desculpem aí se eu fui muito prolixo, né? Mas o meu intuito é só ajudar vocês, tá bom? Tá bom, amém. Deus abençoe. Deus abençoe, minhas irmãs. Fiquem com o Senhor, viu? Amém. E até a nossa última aula na terça. Até. Tá bom. Fiquem com Fique Deus. com Deus. Bom descanso. Deus Tchau, abençoe. tchau. Amém.